Atualmente, o mercado de veículos elétricos cresce em ritmo acelerado. Mantida essa tendência, projeta-se que, nos próximos anos, entre 7 e 8 a cada 10 carros nas ruas sejam elétricos. Nesse cenário, uma empresa atua de forma discreta, mas com potencial para alterar significativamente o setor, a Toyota. Sem alarde, a companhia desenvolve um novo motor híbrido que não apenas promete economia de combustível, mas também pode desafiar o avanço dos veículos totalmente elétricos. Diante do entusiasmo em torno de empresas como Tesla e BYD, surge uma questão relevante. O que exatamente a Toyota está construindo para potencialmente reconfigurar o mercado? Trata-se de uma simples evolução tecnológica ou de uma estratégia mais ampla, planejada para impactar o setor no momento oportuno? Historicamente, a abordagem da Toyota é marcada pela cautela e precisão. A empresa não costuma lançar inovações de forma precipitada. Contudo, quando faz, frequentemente leva a indústria a revisar suas estratégias. Assim, o foco recai sobre a tecnologia aplicada neste novo motor e seus possíveis efeitos no mercado global. Para compreender a relevância desse movimento, é essencial analisar a dimensão da Toyota. A companhia figura entre as maiores montadoras do mundo, com vendas anuais que variam entre 10 e 11 milhões de veículos. Esse volume a posiciona, com frequência, entre as duas maiores do setor automotivo global. Milhões de consumidores confiam na marca todos os anos, e uma parcela significativa dessas vendas corresponde a veículos híbridos, segmento no qual a Toyota investe há décadas, muito antes da popularização dos elétricos. Atualmente, cerca de 30% a 40% dos veículos vendidos pela empresa são híbridos, percentual ainda maior em mercados onde o custo do combustível é elevado ou a eficiência energética é prioridade. Os Estados Unidos representam o maior mercado da Toyota, impulsionado pela confiabilidade e baixa manutenção de seus veículos. Em seguida, destacam-se o Japão, seu mercado doméstico, além de regiões como China, Índia e Europa, onde a presença da marca cresce de forma consistente. Na Índia, por exemplo, o alto custo dos combustíveis tem impulsionado a adoção de híbridos como alternativa intermediária entre veículos a combustão e elétricos. Na Europa, normas ambientais mais rigorosas ampliam a demanda por soluções mais eficientes. Já na China, apesar da forte concorrência local, especialmente da BYD, a Toyota mantém relevância graças à sua reputação consolidada. Enquanto outras montadoras direcionam seus investimentos exclusivamente para veículos elétricos, a Toyota sustenta uma posição estratégica no segmento híbrido. Com uma base global consolidada, ampla rede de distribuição e décadas de experiência, qualquer avanço tecnológico da empresa tende a gerar impactos significativos em toda a indústria. Embora os veículos elétricos recebam ampla atenção e sejam frequentemente apontados como o futuro definitivo da mobilidade, a realidade atual ainda é diversa. A maior parte dos veículos vendidos no mundo continua sendo movida a combustão ou sistemas híbridos. Apesar do crescimento acelerado dos elétricos, sua participação total no mercado global permanece limitada. Diversos fatores contribuem para essa realidade. O tempo de recarga, por exemplo, ainda representa um desafio quando comparado ao abastecimento rápido de veículos tradicionais. Além disso, o custo das baterias eleva o preço final dos elétricos, e sua substituição ao longo dos anos pode representar um investimento significativo. Soma-se a isso a chamada ansiedade de autonomia, especialmente em viagens longas ou regiões com infraestrutura de recarga limitada. A distribuição desigual de pontos de carregamento ao redor do mundo também impacta a adoção. Em grandes centros urbanos, a estrutura tende a ser mais desenvolvida, mas em cidades menores ou regiões em desenvolvimento, a praticidade dos elétricos ainda é questionável. Nesse contexto, os veículos híbridos surgem como uma solução intermediária eficiente, combinando o motor elétrico e a combustão, sem depender exclusivamente de recarga externa. É nesse ponto que o novo sistema híbrido da Toyota ganha relevância. A empresa desenvolveu sua quinta geração de tecnologia híbrida, que, embora externamente semelhante aos modelos convencionais, apresenta avanços significativos em sua estrutura interna. O objetivo não é apenas reduzir o consumo de combustível, mas equilibrar potência, autonomia e suavidade na condução. Tradicionalmente, aumentar a potência implica maior consumo, enquanto priorizar eficiência reduz desempenho. A Toyota, entretanto, buscou harmonizar esses fatores. O sistema é composto por 3 elementos principais: motor a combustão, motor elétrico e bateria. O diferencial está na integração desses componentes, que operam de forma tão fluida que o condutor não percebe qual está em funcionamento em cada momento. Em condições urbanas, por exemplo, com frenagens e acelerações frequentes, o sistema otimiza automaticamente o uso de energia, proporcionando eficiência sem comprometer a experiência de condução. Nessa situação, o veículo opera predominantemente com motor elétrico. Isso significa que o motor a combustão permanece desligado, enquanto a bateria fornece a energia necessária. Como resultado,
a economia de combustível e uma condução mais suave, sem ruídos ou vibrações perceptíveis. No momento em que é exigida mais velocidade, como em ultrapassagens, o motor a gasolina entra em funcionamento de forma imediata, trabalhando em conjunto com o motor elétrico para entregar potência adicional. Essa integração explica o bom desempenho dos veículos híbridos em acelerações repentinas. Um dos pontos mais relevantes está na coordenação inteligente da potência. O sistema decide automaticamente quando utilizar cada motor ou ambos simultaneamente, sem necessidade de intervenção do condutor. Esse controle é realizado por meio da transmissão SVT, responsável por distribuir a potência de maneira contínua e suave. Em rodovias, o funcionamento se adapta às condições de uso. Em velocidades constantes, entre 80 e 100 km por hora, o motor a combustão assume o protagonismo por ser mais eficiente nesse cenário. No entanto, ao demandar aceleração rápida, o motor elétrico entra em ação instantaneamente, complementando o desempenho sem elevar significativamente o consumo de combustível. Outro recurso importante é a frenagem regenerativa. Ao acionar os freios, parte da energia que seria desperdiçada é convertida e armazenada novamente na bateria. Isso permite uma recarga contínua durante o uso, eliminando a necessidade de carregamento externo. Nesse novo sistema, a Toyota promoveu avanços relevantes. O motor foi reduzido em tamanho, a bateria se tornou mais eficiente e o motor a combustão ganhou mais potência. O resultado é maior autonomia com menor consumo, além de uma condução mais refinada e melhor resposta em aceleração. Trata-se de uma evolução construída ao longo de anos de aprimoramento, com foco em soluções práticas para o usuário. Essa proposta ganha força justamente por não depender de apelo visual ou promessas futuristas, mas por resolver demandas reais. A experiência se aproxima da oferecida por veículos elétricos, porém sem enfrentar os mesmos desafios estruturais. Tecnologias com esse perfil tendem a impactar o mercado de forma gradual, porém consistente. No momento da decisão de compra, o fator financeiro assume papel central. Veículos elétricos apresentam custos mais elevados, principalmente devido à bateria, que pode representar entre 30% e 40% do valor total. Em comparação, os híbridos utilizam baterias menores, com função complementar, o que reduz significativamente o custo final. Essa diferença se torna evidente ao comparar modelos de categorias semelhantes, onde veículos elétricos podem apresentar valores consideravelmente superiores. Embora o custo de recarga elétrica seja, em muitos casos, mais baixo, essa vantagem depende de fatores como acesso a carregamento residencial e custo da energia. Em estações de carregamento rápido, os valores podem se aproximar ou até superar o custo do combustível tradicional. Nos híbridos, o consumo de combustível é otimizado, frequentemente alcançando médias de 20 a 25 km por litro ou mais. Isso mantém os gastos sob controle, sem depender de infraestrutura de recarga. A manutenção também influencia a decisão. Veículos elétricos possuem menos componentes mecânicos, o que reduz intervenções frequentes. No entanto, eventuais problemas com a bateria podem gerar custos elevados de substituição. Nos híbridos, apesar da presença de dois sistemas, a menor exigência da bateria contribui para maior durabilidade e custos mais equilibrados. O valor de revenda reforça essa diferença. Veículos híbridos tendem a manter maior estabilidade no mercado, enquanto os elétricos ainda enfrentam incertezas relacionadas à degradação da bateria ao longo do tempo. Ao considerar o custo total de propriedade ao longo de 5 a 7 anos, os híbridos frequentemente se apresentam como uma alternativa mais equilibrada. Já os veículos elétricos podem oferecer vantagens no longo prazo, desde que existam condições ideais de uso, como infraestrutura adequada e custos de recarga acessíveis. Dessa forma, observa-se um contraste claro. Enquanto os veículos elétricos representam uma aposta no futuro, os híbridos atendem de maneira mais direta às necessidades atuais. Esse cenário intensifica a disputa entre abordagens distintas dentro da indústria. De um lado, a Tesla sustenta uma visão totalmente voltada à eletrificação, com foco em emissões zero, tecnologia avançada e alto desempenho. De outro, a Toyota defende uma transição gradual, priorizando soluções que conciliem inovação com viabilidade prática no presente. Essa mesma abordagem também envolve riscos, pois os veículos elétricos dependem totalmente de fatores externos, como infraestrutura de recarga, evolução das baterias e disponibilidade de energia. Caso esses elementos não estejam bem desenvolvidos, a experiência do usuário tende a ser limitada. E, na prática, essa realidade ainda não é uniforme em diversas regiões do mundo. Em contrapartida,
a Toyota adota uma estratégia diferente, baseada na diversidade dos mercados. A empresa parte do princípio de que cada região possui necessidades específicas. Há locais com infraestrutura avançada e outros ainda em desenvolvimento. Algumas populações percorrem longas distâncias, enquanto outras enfrentam predominantemente o trânsito urbano. Nesse contexto, uma solução única não atende a todos, e é justamente aí que os híbridos se posicionam. Os veículos híbridos funcionam como uma alternativa intermediária, combinando o motor elétrico e a combustão. Em trajetos curtos e urbanos, o motor elétrico assume a maior parte da operação. Já em viagens mais longas, o motor a gasolina garante autonomia sem a preocupação com recargas. Do ponto de vista prático, isso elimina a necessidade de mudanças significativas no comportamento do usuário, tornando a experiência mais simples e imediata. Ao abordar a manutenção, destaca-se mais um ponto positivo. Os veículos da Toyota são amplamente reconhecidos pelo baixo custo de manutenção. As peças de reposição são facilmente encontradas, a rede de assistência técnica é extensa e os custos, de modo geral, são mais acessíveis. Mesmo nos modelos híbridos, a manutenção não apresenta a complexidade que muitos imaginam. Isso ocorre porque o sistema é projetado de forma inteligente, permitindo que o motor a combustão e o motor elétrico compartilhem a carga, reduzindo o desgaste dos componentes. Outro aspecto relevante é o valor no longo prazo. Na decisão de compra, não se considera apenas o preço inicial, mas também o valor de revenda após 5 ou 7 anos. Nesse ponto, a Toyota se destaca, já que seus veículos tendem a manter boa valorização no mercado. Há uma confiança consolidada na marca, o que faz com que muitos consumidores não hesitem em adquirir modelos usados. Em uma comparação simples, um veículo com menor custo inicial, mas sujeito a falhas frequentes e manutenções constantes, pode se tornar mais caro ao longo do tempo. Por outro lado, o modelo da Toyota, ainda que inicialmente mais sofisticado, tende a oferecer melhor custo-benefício devido à sua confiabilidade e menor necessidade de intervenções. No caso dos híbridos, esse equilíbrio se torna ainda mais evidente. Como resultado, a experiência de uso se mantém estável e previsível ao longo do tempo. Esse conjunto de fatores evidencia o diferencial da Toyota. Não se trata apenas da venda de veículos, mas da entrega de uma experiência mais tranquila ao longo dos anos. A condução ocorre com menor preocupação em relação a falhas ou custos inesperados, permitindo ao usuário focar apenas no uso do veículo. No desempenho prático, a força da marca não está apenas em números, mas na consistência ao longo do tempo. Veículos que funcionam por anos, com bom custo-benefício e confiabilidade comprovada. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.